Bora. Deixa eu abrir o slide aqui. Todo mundo ouvindo aí? Liga todo mundo o microfone só para eu ver se eu consigo ouvir todo mundo. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Que hoje a gente vai ter que conversar depois. Beleza. Todo mundo vendo minha tela aí? Ainda não. Sim? Eu não tô vendo, não. Não? Não. Peraí, deixa eu fazer de novo. Aí. Aqui tá de boa. Não, pra mim não abriu ainda. Só carregou, só que não abriu. A Marla. A Marla? Espera um pouquinho, vamos ver se aparece. Você tá na minha tela? Sim. Você tá vendo eu? Sim. Ó, como assim? Vou tentar de um outro jeito aqui. Talvez tenha que selecionar a tela de compartilhamento também, não? A tela de compartilhamento? É, tipo, tem como selecionar qual tela a pessoa quer visualizar. Então, tô visualizando a Letícia. Não seria isso, não? Isso, mas eu tô compartilhando minha tela inteira. Então, aí eu não deveria estar vendo você, eu teria que estar vendo slide. Mas se Isso. tiver fixado Então. na telinha dela, mostra só ela. Me desfica. Desfixa, tira, fixar na tela dela. Tá, não, beleza, entendi. Agora Você? deu. Apareceu? Sim. Ah, beleza. Então, pessoal, falei para vocês que hoje a gente ia ver reservatório. Vou só voltar aqui na aula anterior, só para vocês entenderem o porquê do reservatório agora. Na aula anterior, eu tinha falado para vocês a alimentação lá da rua, como que faz a ligação. Aí eu mostrei para vocês aqui a caixa da calçada, o hidrômetro, e aí aqui seria o alimentador predial, né, que é onde que vai alimentar nosso prédio. Esse alimentador predial aqui, ele vai estar ligado no reservatório, certo? Então, isso aqui, depois disso, nesse ramal, a gente liga o reservatório. O reservatório é diretamente ligado ao hidrômetro. É a primeira coisa que a gente liga após o hidrômetro, certo? Aí eu coloquei aqui alguns tipos, só para vocês entenderem. Não sei se vocês já viram todos esses, mas o comumzinho de água é esse aqui, que a gente vê em casa, né? Uma dessa aqui. Tem ela maior, tem ela, não sei se vocês já viram tanques grandes assim, geralmente a gente vê na rua aí. E tem esse aqui, chama tipo taça, esse aqui chama tipo coluna. Esse aqui é um tipo coluna também, só com diâmetro maior. E esses aqui são as caixas d'água simples, certo? Só mostrei os tipos aqui para vocês verem que reservatório, às vezes a gente pensa em caixa d'água, mas ele pode ser muito variável. Por exemplo, geralmente escola. Escola geralmente é esse tipo aqui, ó, que a gente usa. Um lugar muito grande, às vezes pode ter um tanque, um projeto muito grande, pode ser um tanque desse aqui. Às vezes um prédio, a gente tem que ter mais caixas d'água, ou tipo 3, como nessa foto aqui, ou 2 maiores, igual essa aqui. E tudo isso vai depender do dimensionamento. Enquanto a gente vai calculando, vocês vão entender por que existem vários desses tipos. Eu só coloquei aqui só para vocês verem alguns tipos diferentes, antes da gente começar. Certo? E aí eu coloquei aqui aspectos técnicos. O reservatório, ele é um dos pontos críticos do dimensionamento de tubulação de água fria. Por quê? Primeiro, ele tem um alto custo, ele tem que garantir a potabilidade da água,
E a sua altura deve garantir a pressão necessária nos pontos de utilização. Eu vou explicar um desses, cada um, para vocês entenderem. Alto custo. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma noção, olha só, um reservatório de 30 mil litros, ele custa, em média, 15 mil reais. E um de 50 é o dobro do preço, tá vendo? Basicamente, até nas caixas d'água comum de casa, é assim, o dobro da quantidade de litro é o dobro do preço. Então, vamos supor que uma caixa de casa, que a gente usa em casa, de 2 mil litros, acho que custa em média de uns 250 reais. Se você calcular 4 mil litros, já é 500 reais. Se você calcular 8 mil litros, já vai para 1.000 reais. Então, tipo assim, por ter esse alto custo, ser uma coisa cara, e principalmente esses maiores são muito caros, então quando dobra muita coisa, tipo de 14 mil tá indo para 28. Depende do fabricante também, existem vários tipos, mas eu falei mais ou menos uma média. Dobra a quantidade de litro, dobra o preço. Então, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado para calcular um reservatório, porque ele impacta diretamente no preço, porque o preço dele é muito alto, certo? Segunda parte, garantir a potabilidade da água. Aí eu coloquei aqui, vou ler aqui para vocês, ó. Para garantir a potabilidade da água, é recomendado que o material escolhido para o reservatório não transfira a água, nada que altere seu estado de boa potabilidade, como cor, gosto, odor, toxinas, e nem por algum motivo promova o crescimento de micro-organismos. Deve também estar sempre bem vedado para evitar impurezas externas, como poeiras e insetos, e ser feito de material anticorrosivo. E, além disso, ter fácil acesso para o operador de inspeção e limpeza do reservatório. Eu coloquei aqui para vocês terem um material que, quando a gente for escolher um fabricante, um reservatório, tudo isso que está escrito aqui são coisas que você tem que olhar. Por mais que a gente ache que são coisas sem importância, a escolha de um reservatório errado pode sim trazer gosto na água, pode trazer uma cor, por exemplo, uma água suja, porque, principalmente, por exemplo, se ele não vedar bem, se a caixa d'água não fechar bem, pode entrar poeira dentro da caixa d'água, e quando você abrir a torneira de sua casa, tá com pó, né, com sujeira mesmo, às vezes até bicho, inseto que pode entrar. Então, tudo isso que eu coloquei nesse textinho são coisas que você tem que olhar no fabricante do reservatório, conferir se ele tem se ele atende todos esses requisitos. E, além disso, quando a gente escolher um reservatório, a gente já tem que pensar em deixar um espaço em volta dele que tenha fácil acesso para uma pessoa sempre ir limpar a caixa d'água, certo? Porque às vezes você coloca num lugar que não tem acesso, aí o cara nunca vai conseguir limpar a caixa d'água. Mas isso também é muito importante. E o terceiro ponto que eu coloquei lá, ó, sua altura deve garantir a pressão necessária nos pontos de utilização. Isso a gente não vai ver nesse cálculo agora, porque agora a gente vai calcular só o reservatório, o volume do reservatório. Mas quando a gente for calcular os pontos de utilização, vocês vão ver, eu coloquei só como exemplo. Por exemplo, vamos supor que aqui no ramal 2, aqui, ó, a gente precisa de uma pressão de 10. Aí a gente calculou e não está chegando 10. Uma forma da gente conseguir fazer chegar a 10, às vezes sem mexer em toda a nossa tubulação, é só aumentar a altura da caixa d'água. Então, por exemplo, ó, a caixa d'água do ramal 2 está 2 mais 3 mais 2. Então, está 2 metros, mais 3 metros, mais 2 metros, está 7 metros. Se eu elevar esse reservatório, por exemplo, para 10 metros, em vez de 7, ele tiver uma altura de 10 em relação ao ramal 2, ele vai ter uma pressão maior no ponto desse ramal 2. Então, por isso que sua altura deve garantir a pressão necessária nos pontos de utilização. Por quê? A altura do reservatório influencia diretamente na pressão que vai ter lá no ramal. Isso é uma das coisas que a gente tem que conferir lá no final do cálculo. Aí, só para vocês entenderem, por exemplo, esse reservatório tipo taça aqui,
ele aqui, existe ele que aqui na coluna é seco, tipo, a coluna não tem água, a água é só aqui. Então, se você reparar, você tá vendo que é mais ou menos o tamanho dessa aqui, só que por que às vezes a pessoa usou essa taça aqui? Porque às vezes uma caixa d'água normal não atendia a altura de um ponto de utilização. Então, esse tipo taça, ele é muito usado para corrigir essa altura, porque ele tem essa altura aqui da coluninha dele, levando o reservatório mais alto para fornecer uma maior pressão. E também por isso que os reservatórios geralmente sempre ficam em cima do prédio, igual eu falei para vocês, porque quanto mais alto o reservatório, maior pressão que ele fornece. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aí? Tranquilo. Não. Tranquilo? Ô, Letícia, o Thales parece que ele tá tendo dificuldade para entrar, não sei se você já... Acho que ele acabou de entrar aqui. Acabou de entrar? Ah, tá. Então, tudo bem. Bom, ele pediu para entrar aqui. Ai, entrou. Tá certo aqui, então? Então, é por isso que os reservatórios são um ponto crítico, por causa desses 3 fatores que a gente tem que levar muito em conta. Porque, por exemplo, alto custo impacta no valor do projeto, potabilidade da água impacta durante o uso da edificação, é uma coisa que, não sei se alguém já passou por alguma coisa de água suja, eu já fui numa casa que começou a sair água suja, e é por quê? Porque a caixa d'água não estava bem vedada, então entrou poeira lá dentro. Então, é coisa que afeta diretamente na potabilidade da água. Exemplo, às vezes, uma coisa que não tem cor, uma toxina que você nem saiba, pode começar a fazer mal para sua família, dentro da sua casa, e você nem sabe, porque na cor da água não dá para ver. Então, isso é uma coisa muito crítica também, porque existem bactérias aí que pode até matar. E esse negócio da altura, que é a pressão, que foi o que eu falei para vocês, lá no começo da disciplina. Um ponto de utilização sem pressão, ele pode influenciar aí muito no nosso uso. Às vezes, de uma coisa não funcionar bem e até chegar a incomodar, uma torneira não ter pressão, um chuveiro não ter pressão, sair pouco. Então, tipo assim, são 3 pontos críticos e por isso o dimensionamento do reservatório tem que ser muito bem feito, certo? E aí, começando agora o dimensionamento, eu coloquei aqui a norma técnica, de acordo com a NBR 5626, os reservatórios devem ser projetados para armazenar o volume total de água suficiente para abastecer 24 horas de consumo na edificação. Então, a gente vai calcular sempre para que aquela edificação tenha 24 horas de consumo direto, por exemplo. A gente consiga abastecer ela 24 horas direto. E agregar desse volume a reserva de incêndio que pode ser prevista pelo projeto de incêndio ou considerada 20% do volume total diário, do consumo diário. Vou explicar para vocês. O nosso reservatório, por exemplo, de um prédio, eu vou falar mais de prédio porque casa não tem reserva de incêndio, mas um prédio, quando a gente faz um projeto de incêndio, e todo prédio tem que ter um projeto de incêndio, ou uma escola, um hospital, ou qualquer edificação que não seja residencial, geralmente tem que ter um projeto de incêndio, ele tem o quê? A reserva do incêndio. O incêndio, ele calcula um volume de água que tem que estar disponível 24 horas por dia na vida inteira da edificação para, caso aconteça um incêndio, ter aquela água disponível. Então, tipo assim, vamos supor, se para abastecer a minha edificação eu preciso de 10 mil litros e o projeto de incêndio pediu 2 mil litros, eu não posso considerar só os 10, contando que já vai abastecer o incêndio. Eu tenho que considerar os 10 mais os 2 mil que foi previsto no projeto de incêndio. Aí eu coloquei considerar 20% do volume, porque às vezes pode acontecer de você fazer um projeto hidráulico antes de você ter o projeto de incêndio de edificação. Na verdade, isso é muito comum. Então, o que a gente faz?
a gente não sabe a reserva de incêndio. O que a gente faz? A gente considera 20% a mais do volume total do consumo diário. Consumo diário é o que a gente vai calcular. Vocês vão ver lá na frente. Então, quando a gente calcular o consumo diário, que é o consumo de água que tem 24 horas, aí a gente joga 20% a mais, considerando essa reserva de incêndio. Se já tiver o projeto de incêndio, a gente pega o nosso total e soma o projeto de incêndio. Certo? Alguma dúvida nesse ponto? Não. Não? Não, tranquilo. Beleza. Aí, o que é o consumo diário? Aí, o consumo diário é isso. Quanto a sua edificação consome num dia, que a gente fala. Então, consumo diário é litros por dia. Ó, consumo diário é a população vezes o consumo per capita. Aí a gente vai achar o consumo diário em litros por dia, certo? Então, vamos lá. População da edificação. Como que a gente acha essa população? É a área dos cômodos versus a taxa de ocupação. Vocês vão entender isso aonde? Na tabela 1. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente acha essa primeira incógnita aqui. Porque se a gente tiver isso e tiver isso, a gente acha o nosso consumo diário. A população, a gente acha na tabela 1, e o consumo per capita, a gente acha na tabela 2. Aí eu vou mostrar para vocês a tabela para vocês entenderem. E por que eu coloquei esse área dos cômodos vezes taxa de ocupação? A tabela 1, ela é a taxa de ocupação, tipo assim, quantas pessoas a gente tem que considerar em algum projeto, ou alguma edificação, algum lugar. Por exemplo, quando eu for calcular de uma residência ou de apartamentos, eu calculo 2 pessoas por dormitório. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto de uma casa e ela tem 3 quartos, eu vou considerar uma taxa de ocupação de 3 vezes 2, 6 pessoas, certo? Então, aqui, a minha população vai ser 6 pessoas. Agora, vamos supor que eu estou fazendo um apartamento que tem 15 apartamentos e cada apartamento tem 4 dormitórios. Então, 15 apartamentos vezes 4 dormitórios, eu vou ter 60 pessoas, certo? Então, aí aqui a minha população vai ser 60 pessoas. E quando que é a área dos cômodos? Aí só o residencial que é assim, tá vendo? O residencial e o teatro aqui, ó. O teatro é uma cadeira, aqui tá escrito errado, é cadeira. Uma cadeira para 7 metros quadrados, ou seja, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Então, por exemplo, um banco é uma pessoa por 5 metros quadrados. Então, se eu tenho um projeto de um banco que tem 50 metros quadrados, se eu tenho uma pessoa por 5 metros quadrados, aí a gente faz regra de 3. Deixa eu fazer só um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Regra de 3 básica. Se num banco é uma pessoa a cada 5 metros quadrados, 5 metros quadrados, eu vou ter X pessoas para o meu projeto tem 50 metros quadrados. Todo mundo sabe fazer regra de 3? Sim. Sim? Beleza. Então, se a gente multiplicar, vai ficar 5x é igual a 50, x é igual a 50 dividido por 5, x é igual a 10. Então, naquele banco, eu vou considerar uma população de 10 pessoas, certo? E assim sucessivamente. Tem o escritório, é uma pessoa por 6 metros quadrados, aí você pega o projeto do escritório e vê quantos metros quadrados tem, faz regra de 3. Tudo aqui, essa mesma coisa. Num hospital, é 8 pessoas por cada sala de operação, e num teatro ou cinema, é uma cadeira para cada 7 metros quadrados. Então, se eu tenho 700 metros quadrados de teatro, eu faço regra de 3 e considero uma cadeira, que seria uma pessoa, a cada 0,7 metros quadrados. Certo? Tudo aqui por regrinha de 3, menos a residência, que a gente calcula 2 pessoas por dormitório,
e a sala de operação, que a gente calcula 8 pessoas por cada sala de operação, cada sala de cirurgia, cada consultório, cada consultório não, desculpa, cada sala de operação, certo? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. No final, eu coloquei 3 exercícios para a gente fazer, para vocês pegarem mais. Beleza, então, essa é a forma da gente achar o P. Aí, aqui, a gente sempre vai achar a quantidade de pessoas, igual eu mostrei aqui para vocês. Eu vou deixar essa regra de 3 aqui para eu postar e vocês lembrarem também. E o consumo per capita. O consumo per capita é o quê? Quantos litros uma pessoa consome num dia? Então, quando a gente calcular, tipo, eu tenho 10 pessoas, e cada pessoa consome 50 litros por dia, aí a gente vai calcular, a gente vai ver quantos litros por dia tem a edificação. Deu para entender? Não, Sim. O que é o consumo per capita? É quantos litros de água uma pessoa consome por dia numa determinada edificação. Então, por exemplo, vamos supor que aqui em casa eu consuma 20 litros de água por dia. Aí aqui em casa tem 2 pessoas só. Então, é 2. E o consumo per capita que eu falei é 20. Então, eu vou multiplicar 2 pessoas consomem 20 litros de água por dia. Então, qual que vai ser o consumo diário daqui de casa? 40 litros por dia. Certo? Certo. Deu para entender agora? Sim. Sim? Beleza. Aí eu vou mostrar agora a tabela do consumo per capita. Aí aqui tem o consumo per capita para cada um dos lugares também. Então, por exemplo, que a gente falou residência, aqui embaixo tem residência, ó. Residência de padrão médio, residência de padrão de luxo. Aí aqui coloca o quê? Uma residência normal, e aqui ele dá, tipo, se for um prédio de luxo também, porque geralmente as pessoas consomem mais, porque tem jardim, tem piscina, então eles têm esses 2 pontos. Então, vamos supor, uma residência de padrão médio é 200 litros per capita, certo? Então, voltando lá, ó, residência, 2 pessoas por dormitório. Vou fazer daqui de casa. Aqui em casa tem um dormitório só. Então, um dormitório, 2 pessoas. Então, a população da minha casa é 2 pessoas. Aí eu venho e jogo 2. Aí eu venho aqui na tabela 2. Nas residências, vamos pôr resistência popular, né? Que eu não sou rica. É 150 per capita. Então, eu vou vir aqui e vou jogar 150, certo? Aqui em casa, então, o consumo diário é 300 litros por dia, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida nesse cálculo do consumo diário? Não, eu tenho dúvidas só em relação à tabela. A tabela. É porque, no caso, seria a segunda. Não é nenhuma dúvida, é questão de... Porque a primeira tabela tá nítido para ver, né? O que é os cômodos e tal, a quantidade de litro, e a segunda, ela ficou bem embaçada. Aí eu queria saber se tinha como de depois você postar pra gente a foto dessa tabela. Eu vou postar o slide lá, né? É porque aqui, como é muita coisa, ficou pequenininho, mas quando vocês baixarem o slide, vocês vão conseguir ver melhor. Ah, não, tá além do vídeo, você bota o slide, né? Vai estar no slide, e além disso, aquele livro que eu coloquei para vocês lá no AVA, na apresentação, no começo da disciplina, eu coloquei o livro que é o livro base da matéria. Tudo que eu estou falando aqui, ele vem desse livro. Inclusive, essas tabelas estão no livro também. Não, então tá bom. Certo? Letícia, Tá bom. Oi. essa tabela é fixa para qualquer tipo de edificação que a gente faz? Ela vem da norma.
Tá bom. Então, quando você pegar um projeto, você vem aqui e vê onde ele mais se encaixa, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem mercado, oficina de costura, orfanato, posto de serviço para automóveis, quartéis, residência popular, residência de padrão médio, templos, hotéis, escritórios, escolas. Então, você vem aqui, dependendo do projeto que você fizer, e vê aqui que já tem aqui. Entendi. E essas tabelas tá naquele livro que eu peguei, e aquele livro ele foi feito em cima da norma. Uhum. Certo? Certo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa parte? Não. Não? Então, o que a gente calculou aqui? A gente calculou o consumo diário, por dia. Só que isso a gente vai consumir... Calma aí. Deixa eu só notar aqui que eu me perdi. Então, isso aqui é o consumo diário. E aí, o que eu falei? A gente dimensiona aqui no começo, ó, volume total de água para abastecer 24 horas de consumo na edificação. Aí eu venho aqui, ó, capacidade do reservatório. Após determinado consumo diário na edificação, é possível dimensionar capacidade do reservatório através da equação. CR, que é capacidade do reservatório, é igual a CD, que é o consumo diário, mais a reserva de incêndio, que é esse I, certo? Aí a gente acha a capacidade do reservatório. Então, é só pegar aquele valor que aqui na minha casa deu 300, por exemplo, colocar a reserva de incêndio que tiver no projeto. Se não tiver no projeto, a gente faz o quê? 20% do valor Isso. diário. Então, a gente vai pegar 20% de 300, estou dando um exemplo que eu dei, e vai somar aqui. Se tiver no projeto, a gente coloca aqui já, o que tiver no projeto, certo? Uhum. Então, aí, ó, quando for fazer um projeto de instalação hidráulica, uma das coisas que você tem que perguntar é se tem o projeto de incêndio já, porque ele vai afetar no seu cálculo, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, em locais onde a interrupção de água da rede pública por mais de um dia pode influenciar negativamente o andamento das atividades, por exemplo, prédio público, por exemplo, uma prefeitura, escola, hospital, ou seja, são lugares que se por algum motivo ficar sem, é muito difícil acontecer isso hoje em dia, não sei se vocês repararam, quando a Copasa corta a água, geralmente no mesmo dia ela já liga, né, as manutenções são muito rápidas, mas em alguns locais, se acontecer de ficar um dia sem abastecimento, esse local não pode ficar sem água, por exemplo, uma escola, um hospital, porque senão ele para de funcionar, uma prefeitura, a Câmara Municipal, esses lugares, a gente fala públicos e importantes, não só públicos, privados também, mas são lugares importantes que não podem interromper. O que a gente faz? A gente calcula a capacidade do reservatório como se a gente fosse usar ela 48 horas, em vez de 24. Então, o CR, ó, capacidade do reservatório, é o quê? 2 vezes o consumo diário. Porque o consumo diário, ele é 24 horas, né? Um dia tem 24 horas. Se a gente vai fazer 48 por causa disso que eu falei, a gente faz 2 vezes o consumo diário mais a reserva de incêndio, certo? E isso é muito importante. Quando for projetar uma escola, um hospital, um projeto de algum desses locais, não pode esquecer de colocar essas 48 horas, que seria 2 vezes o consumo diário. Certo? Certo. Alguma dúvida aí? No momento, não. Beleza. E aqui, caso a edificação possua necessidade de reservatório superior e inferior, deve ser feita a seguinte distribuição. No reservatório inferior, tem que ficar 3/5 do consumo da capacidade do reservatório,
e no reservatório superior tem que ficar 2/5 da capacidade do reservatório. Vamos voltar no slide da aula passada, só para vocês entenderem o que é. Vocês lembram que eu falei para vocês que se a pressão da água conseguir já levar a caixa d'água, a água da rua para a caixa d'água, a gente não precisa de bomba, e que no caso de um prédio, a pressão da água da rua, ela quase nunca consegue levar a água da rua lá para cima já. E aí, o que a gente tem que fazer? Fazer um reservatório inferior e dele bombear para cima. Vocês lembram de eu falando isso? Sim. Sim? Então, nesse caso aqui, como num prédio, isso a grande maioria das vezes é num prédio, precisa de bombeamento, quando precisa de bombeamento, a gente tem que fazer um reservatório inferior, que a gente vai bombear a água dele para o superior. Então, no caso de prédios, geralmente mais de 2 ou 3 pavimentos já acontece isso, depende da pressão da água da rua, mas geralmente, quase sempre, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a nossa capacidade do reservatório que a gente encontrou aqui, vamos supor que deu 10.000 litros. Só um exemplo, 10.000 litros. Eu tenho que colocar 3/5 disso no reservatório inferior e 2/5 no reservatório superior. Então, deixa eu calcular aqui, ó. Vou colocar uma fórmula mais fácil aqui, que eu acho que é melhor de vocês lembrarem. Vezes o CR. E aqui é igual a 0,4 vezes o CR. O que acontece? Se você pega a sua capacidade do reservatório e multiplica por 0,6. Então, por exemplo, 10.000, 0,6 vezes 10.000, que eu falei aqui como exemplo, são 6.000 litros. E 0,4 vezes 10.000 são 4.000 litros. Então, nesse caso, e aqui, a reserva de incêndio deve ser agregada ao reservatório superior. Vamos supor que a minha reserva de incêndio seja 1.000 litros, que tem lá no projeto. Então, aí eu venho aqui no superior e somo 1.000 litros da reserva de incêndio. Então, vai ser 5.000 litros. Ou seja, nesse caso, a gente vai comprar uma caixa d'água de 6.000 litros para a parte de baixo do prédio, o reservatório inferior, e uma caixa d'água de 5.000 litros para a parte de cima do prédio, o reservatório superior. Certo? Deu para entender? Deu. Letícia. Oi. Então, no caso, toda vez que tiver que ter o bombeamento, tem que ter um reservatório primeiro, depois ter a bomba que vai bombear para o reservatório principal. Isso. Entendi. Sempre. Inclusive, por exemplo, tem edificações horizontais. O que é uma edificação horizontal? Deixa eu ver se eu tenho algum projeto aqui. Estou com os projetos abertos aqui. Isso aqui é um projeto que eu estou fazendo. Isso aqui é uma base de petróleo. Não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é só um mapa-chave. Aqui fica a guarita, aqui assim. Vocês estão vendo? Sim, né? Sim, sim. Aí aqui tem uns prédios, aqui tem outros prédios, aqui tem outros prédios. E quando a distância é muito grande, então vamos supor, só um exemplo, viu? Não é, mas só para exemplo. Vamos supor que esse aqui, vou fazer aqui um círculo aqui, Vamos supor que isso aqui seja o meu reservatório. E esse reservatório tem que levar água até nesse prédio aqui. Esse aqui, Pela distância, às vezes, mesmo que não tenha uma diferença de altura, esse reservatório não vai conseguir trazer água com pressão para cá. Então, o que a gente faz? A gente põe um outro reservatório aqui perto, por exemplo,
aqui assim, e desse reservatório aqui, a gente põe uma bomba que vai jogar para esse. Então, não necessariamente precisa ser em altura. Quando o lugar é muito grande, a gente precisa fazer 2 reservatórios, mesmo que no chão, para esse conseguir trazer para esse, e esse conseguir levar para os pontos de consumo. Deu para entender? Sim. Uhum. Certo? Beleza. Beleza. Então, eu coloquei aqui... eu queria mostrar para vocês também... Deixa eu abrir um projeto aqui de uma planta. Acho que aqui fica... por exemplo, que eu falei uma coisa importante que eu não comentei com vocês. Naquele cálculo da área, a gente tem que levar em consideração também o que é a nossa edificação. Então, por exemplo, lá nos escritórios, eu vou voltar aqui no slide. Nos escritórios, é uma pessoa por 6 metros quadrados. Isso aqui é um prédio lá desse lugar que eu mostrei para vocês, que é a parte dos escritórios. Então, aqui, isso aqui é escritório, isso aqui é o segundo pavimento, é 2 pavimentos de escritório. Só que se você vir aqui, eu tenho essa sala, essa, só. E aqui é um refeitório. Então, aonde que eu vou pegar a área? Eu vou pegar a área, deixa eu marcar em outra cor aqui para vocês. Vou pegar a área dessa sala, dessa sala, dessa sala, dessa sala, dessa sala e dessa sala, que aqui são os escritórios, mais essa parte aqui, são essas 2 salas, essas 2 salas e essas 2 salas. Aí, uma das formas, das vezes, a gente ir barateando os projetos é o quê? Essa área aqui, eu posso colocar ela como restaurante. Eu não preciso colocar ela como escritório. Então, por exemplo, o restaurante, é uma pessoa por 1,4 metros. E o escritório é uma pessoa por 6 metros. Na verdade, o escritório é mais em conta, né? Mas a gente tem que fazer de acordo com o uso. Então, aqui vai com o restaurante, certo? Certo. Então, a gente, principalmente em escritórios comerciais, não só comerciais, mas como público, escola, por exemplo, escola, a gente geralmente divide escola em sala de aula e partes administrativas, que seria tipo a sala dos professores, as salas da diretoria e etc. Então, um hospital, por exemplo, ele tem as salas de operação, mas ele também tem muitas salas de administrativo, tipo os escritórios. Então, a parte do administrativo a gente tem que considerar escritório e a parte de sala de aula tem que considerar sala de aula, entendeu? Então, tipo assim, sempre leve em conta o uso daqueles cômodos, e aí você tira as áreas. E uma outra coisa, o bom é que essa parte aqui, circulação, banheiro, escada, essa área, ela não vai entrar no seu projeto. Por quê? Porque aqui não tem permanência de pessoas. Então, a gente calcula só onde tem permanência de pessoas. Tipo, naquela tabela você não vai ver lá, banheiro de escola, banheiro de escritório. Por quê? Corredor de escritório. Por quê? Porque isso não entra. A gente olha só as áreas onde tem permanências de pessoas. Certo? Certo. Conseguiram entender essa parte também? Sim. Esqueci de mencionar aqui. Então, legal. Eu vou passar aqui alguns exercícios. Eu vou fazer 2 com vocês e vou deixar um para vocês fazerem, só para a gente fixar aí. Então,
Calcule o volume do reservatório, considerando o projeto de um teatro que possui 300 metros quadrados. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Calcula o consumo diário, que é igual à população vezes a taxa de ocupação. Consumo diário é igual. Aí a gente vai lá, ó, teatro. Vem na tabela 1, teatro. Uma cadeira para cada 0,7 metros quadrados. Então, vou escrever aqui, ó. Teatro. Uma pessoa a cada 0,7 metros quadrados. Então, o meu projeto tem quanto? 300. Aí a gente faz uma regra de 3, para calcular a população primeiro. Ó. População é igual. Não é regra de 3. População. Uma pessoa a cada 0,7 metros quadrados. Quantas pessoas? 300 metros quadrados. Multiplica cruzado, 0,7x é igual a 1 vezes 300, que é 300. X é igual a 300 dividido por 0,7. Então, eu vou ter nesse teatro uma população de, aí a gente arredonda para cima, tá? 429 pessoas. Então, o meu P aqui, eu já sei que é 429. Aí, agora... Peraí, deixa eu pôr aqui bonitinho para salvar para vocês. É igual a 429 vezes... Agora eu venho no Q, que é o consumo per capita, que é a tabela 2. Teatro. Cinemas e teatros aqui. É um consumo diário de 2 litros por lugar, por cadeira, né? Então, 2 litros por pessoa. Então, aqui é 2. É igual... 429 vezes 2. Então, 858 litros. Certo? Certo? Certo. Beleza. Aí, depois disso, a gente calcula a capacidade do reservatório. É igual ao consumo diário mais a reserva de incêndio. Não me deram a reserva de incêndio. Então, a capacidade do reservatório é igual a 858 mais 20%. Capacidade do reservatório é igual a 858 mais 20%. 1.029, arredondando, 1.030 litros. Certo? E por que a capacidade do reservatório aqui foi só uma vez? Porque um teatro não é uma coisa essencial, né? Tipo assim, um hospital, uma escola, é uma coisa que se parar, não tem problema. Só que, às vezes, pode ser que, por exemplo, um teatro que seja uma iniciativa privada, é um teatro que vai ter show todo dia. Às vezes, o dono vai falar para você que é importante para ele que essa interrupção não seja realizada. Ou, às vezes, até um público, a pessoa que te passar o projeto pode falar. Aí você vai calcular 2 vezes. Mas, nesse caso, seria a gosto
da pessoa que te contratar mesmo, porque ela vai gastar mais, né? A gente vai dobrar isso aqui. Então, ela vai gastar mais, mas fica a gosto dela, certo? Agora, se for uma escola, um hospital, uma prefeitura, você já coloca 2 vezes, tipo, ele nem pode falar, você tem que colocar 2 vezes, certo? Certo. Beleza. Agora o 2, ó. Calcule o volume dos reservatórios de uma edificação residencial de 8 pavimentos, a qual possui 4 apartamentos por andar, com 3 dormitórios cada. Foi considerado no projeto de incêndio uma reserva de 2.000 litros. Então, vamos lá. CD é igual E vezes o quê? População. Então, a população aqui, quando a gente vem na tabela 1, residências e apartamentos, 2 pessoas por dormitório. Aí, o que está acontecendo ali? Eu tenho 8 pavimentos, vezes 4 apartamentos em cada pavimento, eu tenho um total de 32 apartamentos, certo? E cada apartamento, 32 apartamentos, eu tenho 3 dormitórios, vezes 3 dormitórios. Então, eu vou ter 32 vezes 3, 96 dormitórios, certo? Certo. E aí, lá na tabela, são 2 pessoas por dormitório. Então, 96 dormitórios. 96 vezes 2 pessoas, a minha população vai ser de 96 vezes 2, dá 180, 192. 192 pessoas. Certo? Então, minha população aqui vai ser 192. Igual a 192. Vezes. Aí, o meu quê? É a tabela 2. Residência popular. Vou colocar popular, porque a gente colocou lá um prédio normal, não falou se é médio ou luxo, mas vamos para o popular. 150 per capita. Então, 192 vezes 150. Certo? Certo. É igual, o meu consumo diário vai ser 192 vezes 150. 28.800 litros. Aí a gente calcula a capacidade do reservatório. É igual. Uma residência também não precisa jogar 48 horas, então vai ser o consumo diário. Vai ser o consumo diário, mais a reserva de incêndio. O meu CR vai ser consumo diário de 28.800 litros, mais a reserva de incêndio, que ele falou que no projeto foi 2.000. 2.000. Tá certo? Certo. Sim, sim. Não tá certo. Por quê? Por que não tá certo? Hã? Acho que é por conta da questão dos dormitórios, que nesse cálculo é para 2 pessoas, só que nesse que você está falando específico são para 3? Não. É 2 mesmo, ó, na tabela, 2 pessoas por dormitório. Não dá certo Então, porque... mas aí no caso
vai calcular os 28 mil mais os 2 mil litros, aí vai dar um total de 30, né? Não, não tá certo. Que é pegando os 2 mil da reserva de incêndio? Não? Não tá certo. Nesse caso, não tá certo. Vamos lá, um ponto extra para quem acertar. Ixi. Letícia, porque os 2 mil litros não atinge os 20% dos 28 mil. Não. O projeto de incêndio é o que vale. Se for mais, menos que 20%, não importa. O 20% a gente joga só se não tiver um projeto de incêndio, mas sempre o que manda é o projeto de incêndio. Eu acho que é por causa da pressão. No caso, os 28 mil não seria só em um reservatório, teria que dividir ele. Isso que falou. Gustavo Alex. Gustavo. Vai gostar. Porque Como é aqui, que é? quando Explica de novo. Aí. quando é um prédio, a reserva de incêndio ela é agregada só no reservatório superior. Então, antes de jogar a reserva de incêndio, a gente tem que distribuir esse CR. Então, não vai ser mais assim. Vai ser 0,6 para o reservatório inferior. Então, CR, vou colocar aqui, INF, de inferior. A capacidade do reservatório inferior é 0,6 vezes 28.800. É 7.280. Litros. E o meu CR, a capacidade do meu reservatório superior é igual a 0,4 vezes 28 mais os 2.000 litros. Vai dar CR é igual, a gente faz 0,4 vezes 28.800 mais 2.000. Deu 13.520 litros. Certo? Então, quando a gente for fazer de um prédio, depois que a gente vai saber disso, mas todo prédio vai acontecer isso aqui, vai ter um inferior superior, pode ter certeza. Passou de 2 ou 3 pavimentos, já vai ter. Então, a gente tem que jogar reserva de incêndio só no superior, certo? Ok. Então, Entendi. Oi? Entendi. Não, tá tudo bem. E outra coisa, vocês estão vendo que isso aqui, ó, 17,280. Você não vai conseguir achar numa loja um reservatório de 17,280. Mas você sempre tem que pegar para mais, certo? Então, você vai pegar um de 18 mil ou um de 20 mil, se não tiver o de 18. Igual aqui, 13.520. Você vai pegar um de 14, de 15, nunca para menos na hora de comprar, certo? Certo. Uhum. Já fica até um pouquinho de reserva a mais aí. Aí, aqui no fim do slide tem um terceiro exercício. Aí, como a gente já está aí com 1 hora de aula, vou colocar o slide lá no AVA, e aí vocês fazem e me manda a resposta antes da aula que vem, que eu confiro para vocês. Pode mandar por WhatsApp mesmo, certo? Certo. Ok. Antes da próxima aula, me manda esse exercício 3 aqui resolvido por WhatsApp e eu respondo lá mesmo para vocês, tá certo ou errado. Isso aqui vai estar no AVA. Vocês querem anotar o exercício? Eu quero. Eu quero. Então, anotei. Gustavo, um ponto extra, me lembra na prova que eu te dou na prova, tá? Tá, joia. Obrigado. Menino lindo.
Quando acabar aí, dá um salve. Tudo bem, já. Pronto. Terminaram? Ok. Ok. Beleza. Aí, a aula de hoje é isso. Vocês já sabem calcular um reservatório agora, tá tudo certo. Depois disso, o consumo diário nunca vai mudar. O quanto de água vai consumir na sua edificação. Só que depois disso, que a gente agora vai começar a dimensionar as tubulações, os pontos de utilização, a única coisa que pode mudar é o quê? A localização desse reservatório, a altura ou às vezes a distância, que aí influencia na pressão dos pontos de consumo. Então, mas o tamanho do reservatório a gente já sabe qual que é, entendeu? O volume do reservatório a gente já sabe qual que é. Certo? Certo. Ok. Beleza, qualquer dúvida eu estou no WhatsApp. E esse exercício aqui, antes da próxima aula, vocês me enviam lá. Pode ser hoje ou no dia, mas antes da próxima aula, beleza? Beleza. Aí a aula que vem a gente já começa já o cálculo da tabela que eu falei para vocês, que é o cálculo dos ramais. Tudo bem. Beleza? Ok, beleza. Valeu, galera. Até a próxima aula. Até quarta-feira, né? Boa noite. Até a próxima. Ok. Boa noite. Boa noite.